Dólar bate novo recorde e real se torna a moeda mais desvalorizada do mundo. E você vai ver também. Haddad afirma que reforma no imposto de renda vai ficar para 2025. Congresso aprova regras para o orçamento do ano que vem. O valor do salário mínimo é de R$ 1.502. E uma imagem impressionante. Coxinha explode na cara de cliente após ele dar uma mordida. E ainda, Real Madrid de Vini Júnior goleia o Pachuca e é campeão intercontinental de clubes. Os detalhes você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, a Câmara dos Deputados volta a discutir hoje o pacote de ajuste fiscal do governo federal. E nós vamos ver agora imagens de Brasília, da Câmara, onde acontece essa votação. A sessão começou às 14 horas. Ontem, os deputados aprovaram o texto base do pacote. Hoje serão analisados os destaques, que são as sugestões de mudança no texto. Depois disso, o projeto será enviado novamente ao Senado. A votação pelos senadores tem que acontecer até sexta-feira ou na sessão de sexta-feira, que, aliás, é o último dia de trabalho do Congresso antes do recesso de fim de ano. Entre os temas a serem votados hoje está a mudança na regra de reajuste do salário mínimo. Pela proposta, o aumento acima da inflação estaria garantido, mas haveria uma limitação, ficando entre 0,6% e 2,5%, de acordo com o arcabouço fiscal. Olha, e o dólar teve mais um dia de alta hoje e chegou à cotação de R$ 6,25. E com esse novo aumento, o real se tornou a moeda mais desvalorizada em 2024. Vamos ver. Após um breve momento de tranquilidade que a economia brasileira recebeu na tarde de ontem, ao ver o dólar finalmente cair depois de tanta escalada, um novo golpe duríssimo acertou em cheio o mercado financeiro brasileiro. Pela primeira vez, a moeda americana chega ao valor de R$ 6,25. Nunca na história a moeda brasileira havia sido tão desvalorizada com relação ao dólar do que neste exato momento. Especialistas dizem que isso se deve pela aprovação da primeira parte do corte de gastos do governo, que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados. O pacote não tem gerado confiança alguma no mercado internacional e investidores que atuam no Brasil. Por isso, muitos têm retirado seus investimentos, o que faz com que tenha menos dólar girando no mercado brasileiro e, consequentemente, aumente o valor da moeda americana. A situação é tão grave que uma pesquisa recente revelou que das 20 moedas mais negociadas no mundo, o real brasileiro foi a que mais se desvalorizou com relação ao dólar em 2024. Para se ter uma ideia do problema, em 1º de janeiro, um dólar valia R$ 4,85. Hoje, um dólar está valendo R$ 6,25. Nem mesmo a moeda russa, que vive tanta incerteza devido às guerras, se desvalorizou tanto. E com a segunda parte do corte de gastos prestes a ser aprovado, há um grande espaço para a maior desvalorização do real. Olha aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com jornalistas hoje à tarde para falar desse assunto. E ele indicou novas medidas de cortes na economia e não descartou a possibilidade de um ataque especulativo sobre o real, o que estaria causando esse problema. Vamos ver a fala do ministro. Nós estamos no câmbio flutuante, que nesse momento, em que as coisas estão pendentes, é um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar. Mas eu acredito que ele vai se acomodar. Sobretudo, tenho conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação do ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que aqueles especuladores estão fazendo. Então, as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos. Nós vamos continuar acompanhando até estabilizar.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também afirmou que o projeto da reforma do imposto de renda será enviado ao Congresso Nacional apenas em 2025. A proposta tem como um dos principais objetivos isentar a cobrança de quem ganha até R$5 mil. O anúncio aconteceu no mês passado e repercutiu no mercado financeiro. O ministro afirmou que essa reação ruim do mercado fez o governo adotar uma estratégia mais cautelosa e que, se tudo ocorrer bem, a reforma do imposto de renda deve entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026, no último ano do mandato do presidente Lula. Mas a mudança precisa passar pelo Congresso Nacional. Para compensar a isenção do imposto de renda, o governo considera 3 estratégias. A primeira é a tributação mínima para a renda mensal acima de R$50 mil. Ou seja, para quem ganha esse valor, uma alíquota de 10% será cobrada mensalmente. O fim da isenção do imposto de renda para pessoas com moléstia grave e com renda acima de R$20 mil. Ou seja, pessoas doentes que ganham mais de R$20 mil serão taxadas. E por fim, as travas de compensação. Ou seja, o governo vai estabelecer ferramentas caso exista um déficit financeiro. Olha, para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Marcos Sarmento. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo, aliás, mais uma vez, e é sempre um prazer recebê-lo em nosso jornal. Prazer é todo meu. Marcos, primeiro, então, eu peço que você comente essa hipótese, polêmica até, que foi levantada pelo ministro Fernando Haddad, de que estaria havendo um ataque especulativo no mercado. E esse seria, inclusive, um dos motivos da alta do dólar. O que você acha dessa possibilidade polêmica, como eu disse? Olha, a alta no dólar raramente é apenas uma causa, tem apenas uma causa. E sim, tem a situação fiscal brasileira que de fato precisa ser resolvida e há muito tempo já se discute, mas nada de realmente mais concreto acaba acontecendo. Está tramitando no Congresso Nacional os cortes de gasto, porque precisa haver o equilíbrio fiscal, ou seja, qualquer país, assim como uma família ou uma empresa, precisa gastar menos do que aquilo que arrecada, do que aquilo que tem de renda. Senão, provoca vários efeitos. E isso também acaba ajudando a aumentar a cotação do dólar. Mas não é só isso. Tem também uma situação internacional. Nós tivemos a eleição de Trump nos Estados Unidos para novo presidente. Ele faz declarações que acaba, vamos dizer assim, também contribuindo para a desvalorização de outras moedas, quer dizer, não foi apenas o real, com declarações do tipo de taxações, citando inclusivamente o Brasil, entre outras coisas. Isso faz com que a taxa de juros nos Estados Unidos tenha uma perspectiva de alta, isso lá no futuro, e que contribui também para o câmbio. E também é bem provável que exista também muito de especulação. Ou seja, são vários motivos que acabam provocando o aumento do dólar no Brasil. O ministro disse também, e essa é a parte otimista da fala dele, que espera uma acomodação do dólar em breve. E a aprovação do pacote fiscal seria, contribuiria para isso. Mas essa aprovação será suficiente para acomodar o dólar, como disse o ministro, já que esse pacote é importante a gente lembrar, tem encontrado grande rejeição por parte do mercado financeiro. Já que o câmbio é movido por fatores diferentes, e desses fatores que eu citei, praticamente apenas a questão do equilíbrio fiscal é aquilo que se tem controle por parte do governo, então é ele que tem que dar o foco principal. Ou seja, tem que ter uma estrutura de gastos em que permita que o país possa diminuir ou pelo menos estancar o aumento da relação dívida-PIB ao longo do tempo. Quando se perceber que de fato existe esse equilíbrio de pelo menos estancar e até, desejavelmente, reduzir a relação da dívida com o PIB, aí pelo menos, que é o que se espera ou que se pode fazer por parte do governo, a gente pode imaginar ter uma estabilização no câmbio. No entanto, o equilíbrio fiscal não é o único fator que faz com que o câmbio oscile, tanto para cima quanto para baixo. Existem fatores internacionais que a gente não tem controle, como também até especulativos que não se tem controle e outros fatores que a gente não está nem citando. Mas o que é possível se controlar por parte do governo é exatamente o equilíbrio fiscal e é necessário ter esse esforço.
E agora, para finalizar, quanto à reforma do imposto de renda, né, da cobrança do imposto de renda, o fato do governo adiar para o ano que vem esse projeto, como a gente acabou de ver, também é um indicativo que vai ser difícil, o governo deve encontrar grandes dificuldades, há uma rejeição em relação a essa proposta? Seguramente vai ter necessidade de um esforço muito grande, político, por parte do Executivo, para fazer passar essa proposta, que na verdade é uma promessa de campanha. Isso não apenas com relação a promover a isenção daqueles que ganham até R$5.000, mas principalmente porque você vai precisar compensar isso de uma outra forma, ou seja, para uma outra faixa de renda da população, você vai precisar aumentar a alíquota do imposto. Isso é o que vai ser necessário fazer de negociação para que, de fato, se possa ter a aprovação, ou pelo menos um equilíbrio, para que se, de alguma forma, possa atender a essa promessa de campanha. Então, há a possibilidade, sim, de haver um equilíbrio, ou seja, de você isentar, né, essa faixa de população que seja mais vulnerável, mas precisa ter a compensação de outro lado, ou seja, outros têm que pagar um pouco a mais. Essa negociação é que é difícil, mas é possível ser feita no ano que vem. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o economista Marcos Sarmento. Marcos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, boa noite. Grande abraço. Olha só, ainda falando, né, de Brasília, do Congresso Nacional, também foi aprovada hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a LDO, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano. E o texto agora vai para a sanção do presidente Lula. A LDO 2025 prevê que as contas públicas do governo fiquem zeradas, ou seja, deve haver um equilíbrio entre os gastos e a arrecadação. Mas há uma margem de tolerância de quase 31 bilhões de reais. Com isso, se o governo terminar um ano com saldo negativo até esse valor, pode considerar que fez o dever de casa. Relator do texto, o senador Confúcio Moura, chegou a indicar anteriormente que incluiria uma emenda para obrigar o governo a conter os gastos ao longo do ano, para mirar sempre o centro da meta, e não essa margem de tolerância, mas recusou na véspera da votação. Se tivesse sido aprovado, essa cláusula apertaria as regras para o governo. Entre janeiro e outubro, o governo teria que conter os gastos como se não houvesse margem de tolerância. Somente no último bimestre, a equipe econômica poderia admitir uma chance de déficit para fechar as contas. E com isso, teria de congelar as despesas em ritmo mais intenso. Outro destaque do texto aprovado é a possibilidade do governo federal suspender o pagamento de emendas PIX. Caso as regras para a liberação não sejam cumpridas, entre as exigências para a liberação está a apresentação de um plano de trabalho, detalhando o uso do recurso e as informações bancárias para onde a verba vai ser encaminhada. E veja a seguir, uma imagem impressionante, uma coxinha explode na cara de um cliente. E ainda, Real Madrid vence o Pachuca e conquista o título do Intercontinental de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E olha só esse vídeo impressionante que viralizou na internet hoje. As imagens mostram uma coxinha explodindo na cara de um cliente em uma lanchonete. Vamos ver. O caso aconteceu em uma lanchonete no Bairro Alto, em Curitiba. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. E nas imagens, é possível ver o momento exato em que o dono da lanchonete entrega a coxinha ao cliente. E na primeira mordida, o salgado explode em seu rosto, causando queimaduras. O motivo teria sido o superaquecimento da coxinha. De acordo com o dono da lanchonete, o barulho da explosão foi parecido com o de um pneu de bicicleta estourando. O cliente foi atendido na lanchonete e socorrido pela ambulância. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ela, Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E a grande final, né, do Intercontinental de Clubes aconteceu hoje. E quem foi o grande campeão? Aconteceu o que todos esperávamos, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham.
O Real Madrid foi o grande campeão do Intercontinental e se isolou ainda mais como o maior campeão. Vamos ver. O Real Madrid venceu o Pachuca por 3-0 e se sagrou campeão da Copa Intercontinental. Mbappé, Rodrigo e o melhor do mundo, Vini Júnior, marcaram os gols da vitória do time espanhol no estádio Lusail, em Doha. Apesar do time mexicano ter levado perigo às redes de Courtois no início do jogo, o time merengue mostrou sua superioridade e saiu vencedor. Em seu primeiro jogo após ser eleito como o melhor do mundo, o craque brasileiro fez uma grande atuação. Um gol e uma assistência fizeram Vini ser eleito o craque da partida e o melhor jogador do torneio. O técnico Carlo Ancelotti também bateu recordes. Após a vitória sobre o Pachuca, o treinador chegou a 15 títulos com a equipe espanhola e se tornou o técnico com mais títulos pelo Real Madrid, superando Miguel Muñoz com 14 na história do clube. O Real Madrid conquistou o 9º título da competição e se isolou ainda mais como o maior vencedor do torneio. Os espanhóis já venceram o campeonato em todos os formatos. É a 12ª vez que um europeu vence o Intercontinental. Olha, Maíra, e o Palmeiras entrou em negociação com um dos principais jogadores do futebol brasileiro, é isso? É isso mesmo, Kleber. O nome da vez é o atacante do Galo, de 24 anos, o Paulinho. O Atlético Mineiro sinalizou que gostaria de receber uma quantia de 25 milhões de euros, o que vale cerca de 162 milhões de reais. Uma possibilidade que ganha força na diretoria palmeirense é oferecer 18 milhões de euros, equivalente a 117 milhões de reais, e mandar 2 atletas para o time mineiro. Os atletas ainda não foram discutidos. Tá certo, então, Maíra, realmente seria um grande negócio. E olha só, ontem, né, a gente mostrou aqui, né, e informou sobre a vitória do pequeno Gui como torcedor do ano. E ele deve ter ficado muito feliz com essa conquista, né, Maíra? Sim, Kleber, ele ficou muito feliz e muito emocionado. Agradeceu todo o apoio que ele recebeu. Mas quem vai trazer mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Guilherme Gandra, o menino Gui, de 10 anos de idade, conquistou o troféu de torcedor do ano no FIFA The Best. A premiação que condecora os melhores jogadores e nomes no mundo do futebol. E ficou conhecido depois que um vídeo compartilhado pela mãe dele viralizou nas redes sociais em junho de 2023. Na época, Tayane registrou o encontro com o filho depois dele ficar 16 dias em coma induzido. O menino é portador de uma doença autoimune rara chamada epidermólise bolhosa, que fragiliza a pele, fazendo com que surjam feridas e bolhas ao menor atrito. Em seu perfil no Instagram, Guilherme, que é um torcedor símbolo do Vasco, muito emocionado, agradece a todos que se disponibilizaram em votar nele. Pessoal, o Instagram, muito obrigado por votar em mim. Eu agradeço a todos que me apoiaram. Tá feliz? Tô muito feliz. Que emoção, né? Sim. O menino conseguiu trazer tanta visibilidade para a doença e para o amor que ele sente pelo futebol, que em 2023 ele foi a Brasília conhecer o presidente Lula. Foi assim que a Lei Gui foi sancionada. Essa lei prevê o pagamento de pensão e custeamento de medicamentos curativos e outras despesas a portadores da epidermólise bolhosa. Muito emocionante, né, Maíra? Com certeza, Kleber, não é só futebol, né? O Gui com certeza merece muito essa vitória. Bom, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até mais. Boa noite para você também e até amanhã. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.